ESP. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz. E onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar.
Observa-se que se dividíssemos a matéria até pedaços muito pequenos, pegaríamos uma partícula indivisível, o átomo. Muitos séculos depois, Dalton postulou que os átomos seriam esferas com características diferentes, e a combinação delas formaria os elementos químicos. Depois, Thomson formulou outro modelo, onde o átomo é agora uma esfera maciça positiva com algumas cargas negativas grudadas. Mas Rutherford percebeu que os elétrons deveriam orbitar o núcleo positivo. Porém, pelas leis eletrodinâmicas, os elétrons acabariam caindo no núcleo. Então, Bohr separou os elétrons em 7 órbitas e 4 subníveis, que ele calculou usando as ideias de Planck. Planck percebeu que a energia não se propaga de forma contínua, mas sim em pequenos pacotes, os quanta, que vêm numa frequência constante, a constante de Planck, um número muito pequeno. Einstein resolveu usar os quanta para explicar a energia luminosa e assim descobriu o fóton. No mundo macroscópico, ao disparar objetos maciços através de 2 fendas, obtemos 2 marcas. E ao dispararmos ondas, elas difratam, gerando um padrão de interferência. Já no mundo microscópico, se dispararmos partículas com massa, como os elétrons, surgirá também um padrão de interferência. Isso confundiu os cientistas, que resolveram disparar um elétron por vez, mas o padrão se repetiu. Decidiram então monitorar e ver por qual das fendas os elétrons passavam, mas aí o resultado foi totalmente diferente. No átomo de Bohr, quando um fóton atinge um elétron, este muda de camada e quando perde a energia volta, liberando outro fóton. O surpreendente é que essa mudança é instantânea e sem trajetória. Dessa forma, as camadas livres não são posições exatas onde o elétron está, mas sim zonas de possibilidade, dando origem ao princípio da incerteza em um sistema onde não há previsões absolutas. Pode parecer estranho, mas foram essas descobertas que possibilitaram muitas coisas do nosso cotidiano. O jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós.